Olá, queridos, meu nome é Heraldo Gabri, sou pastor nas Assembleias de Deus, no Ministério de Madureira, moro na cidade de Caldas da Rainha, aqui em Portugal. É mais um vídeo que o Senhor nos concede, graças a Deus, mas antes do vídeo eu tenho que pedir a você que não é inscrito, e se inscreva em nosso canal Aos Confins da Terra. Caso goste do vídeo, dê o seu joinha, o seu like, acione o sininho para receber nossos vídeos todas as segundas, quartas e sexta-feira. E também faça aí um agrado aos seus amigos, aos seus companheiros, aos seus grupos, compartilhando com eles. Quem sabe assim o nosso canal consiga chegar aos confins da terra. A sua ajuda é muito importante para que possamos levar essa obra adiante. Vamos ao vídeo então. Vamos falar hoje sobre uma pergunta, que de repente você já ouviu muito, eu também já ouvi, e se faz até hoje essa pergunta. É uma colocação, eu a transformei em uma pergunta. A colocação natural é a seguinte: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu fiz um trocadilho e quero fazer isso uma questão. Se conselho fosse bom, não se daria, se vendia. Será? Pois bem, vamos meditar um pouquinho sobre a passagem no livro de Ruth, capítulo de número 3, quando há um encontro entre Ruth e Boaz na eira. O capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz o seguinte: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. E no verso 3 diz o seguinte: são os conselhos que Noemi dá para sua nora Ruth. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. A princípio parece palavras confusas, parece um conselho confuso, mas são conselhos que naquela época Noemi deu para sua nora Ruth, e hoje esses conselhos servem para nós no tocante ao 100% espiritual. Quando nós queremos algo e que esse algo é primordial para nossas vidas, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos empenharmos por este algo. Temos um objetivo a alcançar, esse objetivo precisa ser perseguido por nós. Porque vejamos que no mundo ninguém dá nada de graça para ninguém. Se você quer passar em um concurso público, você precisa estudar, se preparar, se gabaritar para conseguir a vaga no tal concurso público. E cá para nós, eu vejo pessoas tentando conseguir de Deus o impossível do impossível. Mas, pastor Heraldo, o que seria o impossível do impossível? Eu vou te explicar rapidamente o que seria o impossível do impossível. Por exemplo, eu sou servo de Deus, eu sigo a Deus, não importa a igreja que eu vá, eu faço tudo certinho. E descubro através de um edital que tem um concurso público em determinada área da cidade, ou do estado, ou da União. E coloco no coração o desejo de me tornar aprovado nesse concurso. Isso é lógico, a princípio é o que Deus quer.
Nós temos que lutar pelos nossos anseios, pelos nossos desejos, pelas nossas conquistas. É bonito, é bom. Mas do outro lado tem um jovem também, que suponha que tem a mesma idade que a pessoa. Ele não tem compromisso com Deus, ele não segue uma religião, digamos que ele seja até mesmo ateu. Diga-se de passagem, ateu não é aquele que não acredita em Deus, ateu é aquele que não crê em divindade nenhuma sobre ele. E essa pessoa, embora seja ateia ou ateu, ele faz concurso, mas antes ele se prepara, frequenta cursos, estuda diariamente 4, 5, 6 horas por dia, se prepara ao extremo, cumpre todos os quesitos para fazer essa mesma prova que essa outra pessoa. Chega o dia do concurso. Ambos têm a mesma chance perante o edital do concurso. Porém, aí que entra o impossível do impossível. É eu querer que Deus me favoreça por eu ser servo dele. Mas eu estou conversando com vocês aqui e nós estamos tratando de um assunto material. Como que Deus pode fazer com que eu passe nesse concurso se eu não me preparei para esse concurso? É eu pedir a Deus que Ele haja no impossível do impossível. Porque é impossível que Deus me favoreça se o outro, embora não creia nele, não aceite como Deus, mas o outro se preparou para aquele edital. Seria um Deus sem princípios? Seria um Deus que não tem objetivo de deidade? E o nosso Deus é o oposto disso. O nosso Deus tem princípios, o nosso Deus tem objetivos na sua deidade. Ele quer que sejamos adoradores, louvadores dele. Então, querer o impossível do impossível de Deus é justamente querer que Deus favoreça aquele que não se preparou e desampare aquele que se preparou para o edital. Isso é um pequeno exemplo que eu quero deixar. Vamos agora para a palavra propriamente dita. Nós vemos aqui 4 conselhos que Noemi deu para sua nora, Ruth. Primeiro conselho, Ruth, banhe-se. Mandou que Ruth se banhasse. É claro que fisicamente, literalmente falando, naquela época, banho não era algo de todo dia. Hoje tem pessoas que tomam 2, 3, até 4 banhos por dia, dependendo da região. Eu estou morando em Portugal hoje, nesse tempo que nós estamos entrando hoje, no nosso inverno aqui, é um banho por dia. Mas tem lugares que não se toma nenhum banho por dia. E quero crer que naquela época não era costumeiro tomar banho todo dia, E nessa ocasião especial, o que Noemi falou para Ruth? Banha-se, tome um banho, limpe-se, purifique-se, se prepare. Trazendo para nossos dias hoje, eu quero algo de Deus, eu quero uma comunhão maior com Deus, eu quero estar na presença de Deus e não quero que o inimigo me acuse de nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me banhar. Espiritualmente falando, eu preciso me purificar, eu preciso lavar as minhas vestes, eu preciso torná-las brancas como a mais pura neve, para que o inimigo não possa vir contra mim em ocasião nenhuma. O segundo conselho que ela dá para sua nora, Ruth: banhou-se? Agora, Ruth, unge-te. Como é fácil falar essa palavra, unção. Isso virou moda nas igrejas. Tem até um trocadilho que diz que unção é errado, que unção é errado porque um é sinônimo, um é, 2 são. Até se brinca com isso. Mas a unção verdadeira é aquela que nós buscamos do Senhor. Buscamos ungir-nos do Senhor através de oração,
de jejum, de consagração, de dedicação, de renúncia, para que possamos ter uma vida consagrada com Deus. Ou seja, ela ungiu-se naquela época com os perfumes, com iguarias, para poder ser atrativa a Boaz. E o terceiro conselho que ela dá: põe seus melhores vestidos. Queridos, como é importante pensarmos nisso espiritualmente falando. Nós, a igreja de Jesus, ou você que ainda não conhece Jesus, que quer ser um servo de Deus, quer ser a noiva de Jesus, precisamos cuidar das nossas vestes nupciais. Ninguém, volto a repetir, ninguém gostaria de ir a um casamento e ver a noiva entrar salão adentro com a roupa, ainda que seja branca, suja, rasgada, mal cuidada, mal passada. Não. Todos queremos ver entrar pela porta da igreja dentro, acompanhado do seu pai ou da sua mãe, ou de um responsável, uma noiva bem vestida, com as suas vestes brancas, com o seu véu, com a sua grinalda, ou seja, preparada para receber o noivo. Então, o terceiro conselho: põe suas melhores vestimentas. E o quarto conselho, e que ela ouviu e procedeu, ela falou: desce a eira. Queridos, eira naquela época era um lugar separado. Eu não sei como é aqui em Portugal, na Europa, mas lá no Brasil, quando se plantava o arroz, depois do arroz pronto para ser colhido, ele era cortado e levado a um determinado local, onde no meio da plantação do arroz se limpava, deixado em terra pura, se forrava um plástico no chão, se fazia um objeto de madeira com fendas, aonde ali era batido o arroz, e o grão do arroz caía para o lado de baixo daquele batedor e a palha ficava na mão. Ou seja, o grão de arroz era aproveitado, a palha jogada no fogo ou deixada ali para os animais comerem um restinho, ela secar e apodrecer. Eira, queridos, é lugar de decisão. Eira é lugar que se deve tomar decisões. E mandou que ela descesse a eira. Por quê? Porque se nós formos ver no significado de palavras, ela ia se encontrar com Boaz. Se você for ver direitinho na história bíblica, Boaz é tipo Jesus. Jesus é antítipo de Boaz. Boaz significa o remidor. Jesus é o nosso remidor. E ela teve que descer a eira para encontrar-se com o seu remidor, aquele que adotaria ela como sua esposa legítima, para que a vida continuasse legal na parentela dela, para que tudo continuasse segundo os costumes daquela época. E hoje, espiritualmente falando, depois do Senhor nos dizer através dessa palavra: banhe-se, unja-se, põe os seus melhores vestidos e desça a eira. Desça a eira da decisão. É o Senhor falando para você e para mim, para nós, para você que nos assiste, nessa segunda-feira tão abençoada. Perdão, nessa quarta-feira, hoje é quarta-feira, tão abençoada. Precisamos tomar a decisão por Jesus Cristo. Precisamos nos banhar. Precisamos nos ungir. Precisamos botar os nossos melhores vestidos, porque precisamos descer a eira da decisão. Decisão essa por Jesus Cristo. Decidamos hoje por Jesus, para que possamos ser bem-aventurados no porvir, para que possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?